Olá, eu sou a doutora Ariana Lopes e nesse vídeo vamos falar sobre os princípios legais da LGPD. Para regular o tratamento de dados pessoais pelos controladores e operadores, a LGPD traz alguns princípios legais que devem ser seguidos nos tratamentos. São eles: finalidade. O tratamento de dados deve atender somente aos fins indicados ao titular, de acordo com o consentimento que por ele foi dado. Assim, a forma como o dado será tratado deve ser comunicado ao titular no início do tratamento, de forma transparente e demonstrada na própria política de privacidade da empresa, bem como em um procedimento interno que evidencie o correto tratamento de dados. Adequação. Deve existir compatibilidade entre os dados tratados, a finalidade informada ao titular e o contexto, observando a utilidade daquele dado e a boa-fé na sua coleta e tratamento. Por exemplo, se a coleta de dados for solicitada apenas para a entrega de um produto, esses dados só poderão ser utilizados para essa finalidade, não podendo ser utilizado para o envio de publicidade e notícias. O marketing atual deve-se usar mais o novo marketing do engajamento entre cliente e empresa, que aplica técnicas de venda que se baseiam em obter o interesse do cliente ao invés de comprá-lo sem o seu consentimento. Em relação aos novos clientes, deverá-se obter o consentimento desses, sendo que será possível a revogação a qualquer tempo. Uma alternativa interessante é, no momento da pré-contratação, não se restringir a uma proposta ou orçamento, mas redigir contratos, vez que a LGPD prevê que é possível o uso do dado para essa finalidade específica. Necessidade. O tratamento deve ser realizado com o mínimo de dados do titular para a finalidade indicada, durante o menor período que seja possível. Por exemplo, para solicitar o transporte de uma mercadoria, não há necessidade de que se colete a data de nascimento do titular. Livre acesso. Deve ser disponibilizado ao titular, se por ele for solicitado, o acesso gratuito, facilitado, completo e detalhado dos dados que são tratados pelo controlador, bem como informá-lo sobre a duração do tempo em que esse dado será tratado. Transparência. O tratamento de dados deve garantir que o titular tenha informações sobre a atividade e seus operadores de forma clara e com fácil compreensão. Essa transparência, entretanto, não exige que o controlador divulgue seu segredo de negócio. Qualidade. O tratamento deve garantir que o controlador utilizará apenas os dados necessários, importantes e atualizados para a finalidade que foi proposta ao titular de dados. Não discriminação. O tratamento de dados não deve ser utilizado para discriminação, atos ilícitos ou abusivos. Segurança e prevenção. O tratamento deve atender padrões de segurança da informação, a fim de proteger os dados pessoais e prevenir incidentes, preparando a imediata recuperação em caso de ocorrência de incidente. Responsabilização e prestação de contas. O controlador deve demonstrar que está utilizando os dados pessoais conforme a legislação prevê e seguindo o combinado ao que o titular se submeteu. Se houve a correta implementação dos procedimentos, devendo manter o registro de operação de tratamento dos dados, além de se responsabilizar pelos danos sofridos pelo titular em virtude da atividade exercida. Por exemplo, o controlador deve evidenciar que os dados coletados são tratados com criptografias, softwares de segurança e diversas outras medidas de boas práticas de segurança da informação, que será um diferencial a ser observado pela ANPD em eventual aplicação de sanções decorrentes de incidentes. Em respeito a esses princípios, a empresa poderá ter que responder a eventuais questionamentos dos titulares sobre os dados que coleta e armazena, sendo que essa resposta poderá ser realizada de forma imediata, nos termos do artigo 19 da LGPD, ou por declaração completa dos procedimentos de tratamento a ser apresentada no prazo de até 15 dias a contar do requerimento do titular. Assim, os contratos com terceiros, subcontratados e operadores deverão prever prazos para cumprimento das obrigações para posterior resposta ao titular. Sua empresa está preparada para atender a solicitação de um titular de dados pessoais no prazo da lei? Lembre-se, com base no princípio da necessidade, a sua transportadora deve apenas coletar os dados necessários para o serviço de transporte de uma mercadoria.
Com base no princípio da transparência e da finalidade, sua transportadora não deve utilizar os dados pessoais para finalidade diversa da qual foi obtida. O seu departamento comercial ou RH tem respeitado esses princípios? Seus colaboradores estão treinados para agir de acordo com a LGPD e, assim, evitar eventuais penalidades à sua empresa? O SESC Senat possui um curso específico sobre a LGPD, que é gratuito para todas as empresas contribuintes. Procure a unidade mais próxima para treinar toda a sua equipe. Até mais!